meus queridos e queridas alunas do cursinho JB. Como é que vocês estão? Estão bem? I'm fine? Eu espero que sim, né? Aqui quem vos fala é a teacher César Borges e hoje daremos início a mais uma aula de inglês, né? Hoje falaremos de um conteúdo novo, né? Até a aula passada a gente viu o Simple Present Tense. Esse conteúdo eu resolvi dividir em duas partes, porque é um conteúdo um pouco grande e eu dividi em duas partes, tá certo? E posteriormente eu apliquei uma atividade. Eu mandei via e-mail e certamente no cursinho vocês tiveram acesso, né? Atividade impressa. E aí conseguiram desenvolver tudo certinho. E posteriormente também eu fiz a correção dessa aula, tá? E para os alunos ou as alunas que ainda não tiveram acesso, procurem a coordenação da escola para pegar o material, tanto da atividade como o material da aula do Simple Present Tense, tá certo? E tentem responder. Depois assistem as aulas anteriores, que em uma delas eu fiz a correção, aula de número 3, tá bom? E nessa aula de hoje, pessoal, falaremos sobre os pronoun. Pronoun são os pronomes, né? É um conteúdo simples? Sim, mas tem alunos, né, que eu percebo que ainda fazem a troca, a confusão, tá certo? Desses pronomes. Hoje falaremos dos subjects, né, que são os pronomes sujeitos, né, que eles têm como função sujeito das frases, uma das funções, e também os objects, que são os pronomes objetos, que como o nome diz, a função dele é de objeto, pode ser direto ou indireto, tá certo? A gente vai ver a coluna mostrando explicadamente cada um deles e as respectivas traduções. Então, let's go. Primeiramente, o que são esses pronomes pessoais? Os personal pronouns, né? Eles são aqueles termos, né, utilizados para fazer as substituições de nomes ou substantivos, né? Esses substantivos podem ter função tanto de objeto direto como indireto dentro das sentenças, tá? Eles também, pessoal, são divididos em 4 partes, 4 classificações. Vamos ver. Primeiramente, quanto ao número. Os nossos pronomes, eles podem ser quanto ao número, plural ou singular. Também eles podem ser divididos quanto à pessoa. Pode ser a primeira, a segunda ou a terceira pessoa. E quanto ao gênero, masculino, feminino e também o neutro, que é o pronome it. Falaremos mais adiante sobre ele, tá bom? E também quanto à função que desempenham, que eles cumprem nas sentenças. Eles podem ter função de sujeito, que é essa primeira coluna aqui dos subjects, como também eles podem ter função de objeto, que é essa segunda coluna, tá certo? Vamos passar aqui para o slide seguinte. Sorry. Pronto, está exatamente aqui a primeira coluna dos pronomes pessoais do caso reto, os personal pronouns, tá certo? Eu tenho aqui a coluna I, que é traduzido como eu, you, tu, você, he, she, it, eles três compõem a terceira pessoa do singular, né? Eu falei bastante nas aulas anteriores, quando eu expliquei para vocês o conteúdo Simple Present Tense, né? Isso, vamos relembrar um pouquinho. Eu falei para vocês que os verbos, eles sofrem algumas modificações na terceira pessoa do singular, né? Que é o he, she, it. Em qual forma? Quem é que lembra? Isso, quem pensou e respondeu a forma afirmativa está correto. Eu falei para vocês que nas formas interrogativas e também nas formas negativas, os verbos principais, eles não vão se modificarem, tá certo? Nós precisamos dos auxiliares do e does, tá certo, amores? Temos aqui as pessoas do plural. Primeira pessoa do plural é we, nós. A segunda pessoa do plural, vós, you.
né? Que pode ser vós ou vocês. E a terceira pessoa do plural, que é o they, traduzido como eles ou elas. Ops, teacher, eu estou vendo aqui pronomes repetidos. Sim, há pronomes repetidos. Tanto a segunda pessoa do singular como a segunda pessoa do plural. Ambos têm a mesma escrita e a mesma pronúncia, tá certo? E agora, professora, eu me confundi. Não, você não vai se confundir. A tradução é o que vai diferenciar de um para o outro. Como é que você vai saber? Através do contexto. Através do contexto, você vai saber, você vai identificar se esse you corresponde à segunda pessoa do singular ou à segunda pessoa do plural, tá certo? Inclusive, eu trouxe aqui exemplo com as duas situações para mostrar para vocês, tá? Vamos de examples agora, né? Martha and Peter, can I talk to you? Martha e Peter, can I talk to you? Martha e Peter, posso falar com você? Posso falar com você? Aqui eu tenho dois pronomes, né? Tem o I, que ele está bem aqui, ó, oculto aqui. Martha e Peter, eu posso falar com vocês, né? Ele está bem aqui, escondidinho, né? Meio que oculto. Outro pronome é o you. Professor, e como é que você descobriu o que é vocês e não você? Uma vez pode ser um, uma vez pode ser outro. Simples. Porque quem são? Com quem é que eu quero falar? É com Marta e com o Peter, né? Duas pessoas. Então, se eu tenho duas pessoas, automaticamente eu já sei que é plural. Por isso aqui ficou vocês. Esse you aqui é traduzido como vocês, certo? Já nesse outro exemplo, Annie, can I talk to you? To you. Ok, mais uma vez eu trouxe a mesma frase, né? Com o mesmo sentido, tá certo? Apenas mudando o que? O sujeito da frase, né? Com quem é que agora eu quero falar? Apenas com a Annie. Então, eu já sei que esse you vai ser traduzido como você e não como vocês, porque eu só tenho apenas um objeto nessa frase, tá certo? Essa outra frase aqui, she is my sister. She is my sister. Ela é minha irmã. Onde é que está o meu objeto? Aliás, meu pronome pessoal, no caso reto, no comecinho da frase. She, que é traduzido como ela. I love dancing. Onde é que está o meu pronome pessoal? I, bem no comecinho da frase, não é isso? It is a very beautiful house. É uma casa muito bonita. Cadê o meu pronome pessoal? Comecinho da frase também. It. We go to the beach after lunch. Nós vamos para a praia após o almoço, depois do almoço. O pronome pessoal, do caso reto aqui, também vai estar no comecinho da frase. They forgot the phone at home. Eles esqueceram o telefone em casa. Eles ou elas, tá certo? O pronome pessoal do caso reto também está no início da frase. Por quê? Porque eles, pessoal, uma da função que eles desempenham na frase é uma função de sujeito, tá certo? Pronto, vamos aqui a uma nota. Nota. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui o slide, pessoal, sorry. Pronto, vamos aqui de nota. Pensei que eu tinha passado um slide a mais. Aqui são algumas observações, tá, pessoal, que eu trouxe para vocês. A existência do elemento neutro. Lembre-se que objetos e animais geralmente são considerados neutros no inglês, né? E tratados sem gênero, sem gênero, sem sexo, o que não acontece em nosso idioma, tá? E, afinal de contas, quem é esse pronome neutro do inglês? É o it, né? O it. Por exemplo, a porta seria um substantivo feminino, né? Assim, no nosso português. Mas ela no inglês, esse elemento é tratado como it. It é um elemento neutro. Como eu falei, esse it aqui a gente só usa exclusivamente para os objetos animais, não é mesmo? Da mesma forma acontece para bebês, que ainda não se sabe o sexo. Os falantes da língua tratam como it. Os animais de estimação também podem ser tratados como he ou she, justamente por serem próximos de uma pessoa, como se deixassem de ser algo neutro, entenderam, pessoal? Tipo assim, os animais que a gente tem em casa, os nossos pets, a gente tem assim como membros da família, né? São
animais que estão muito próximo de nós, próximo dos donos, no caso, né? Então, eles, em alguns casos, eles podem até deixar de ser neutro. Você às vezes encontra os nativos usando os pronomes he, she para tratar dos seus pets, tá certo? E também a questão do bebê, quando a mulher está grávida, que ainda não sabe o sexo da criança, para o baby eles usam o it, mas apenas quando eles não sabem o sexo da criança, o sexo do feto. A segunda pessoa é igual para o singular e para o plural. Foi o que a gente já viu. Quem é a segunda pessoa do singular e do plural? O you. Isto facilita na hora de estudar o idioma, pois são menos pronomes para aprender, não é mesmo, gente? Saber que you serve tanto para o singular quanto para o plural vai ajudar na memorização. É um a menos que eu vou ter que memorizar, que aprender, né? Aí, como eu falei para vocês, a questão da tradução você só vai saber no decorrer da sua frase, né? Através do contexto. E falando agora um pouquinho da terceira pessoa do plural, é a mesma para o masculino e feminino, né? Quem é a terceira pessoa do plural? É o they, né? É a mesma para o masculino e para o feminino. É outra característica que facilita os estudantes de língua inglesa, pois reduz o número de palavras que precisamos saber. O uso do pronome they, tanto para eles como para elas, auxilia na hora de construir frases, pois não precisamos lembrar de pronomes específicos para masculino ou feminino. Gente, eu sempre falo que o inglês, a gramática inglesa, ela é muito mais fácil do que a portuguesa, gente. Olha só, nós já vimos que nós temos aqui, ó, dois pronomes que tanto tem a mesma tradução, né, que é o you. Temos esse pronome they, que ele é traduzido como eles ou elas, tá vendo? Bem mais fácil. No português, né, nós temos 4 porquês, né? É o porquê junto, com acento, porquê junto, sem acento, porquê separado, com acento, porquê separado, sem acento. E no inglês nós temos quantos porquês? Quem é que lembra? Quem é que sabe? 2, o why e o because. Um a gente usa para perguntas e o outro a gente usa para a obtenção de respostas. Simples assim, não é mesmo? Então, eu acho, né, porque eu sou pós-graduada em inglês, mas eu acho a gramática inglesa bem mais simplista do que a de português. Mas isso é gosto, né, preferência. Eu gosto muito de inglês e para mim eu acho ele mais fácil, né, por conta disso. Um dos motivos é isso, né, porque no inglês é bem mais restrito, digamos assim. Let's go. Agora sim, eu trouxe aqui uma tabela agora dos pronomes pessoais do caso reto e também dos objetos, né? Que são aqueles pronomes oblíquos no nosso português, tá? Pra gente fazer a comparação, porque nós temos o pronome pessoal do caso reto, sujeito e o objeto, né? Ó, por exemplo, I, que é eu, é o pronome pessoal do caso reto. O objeto vai ser o me. Então, eu tenho I, o objeto do I é me. E o você, que o me, que é traduzido como me, mim, né? E o, que é o você, que eu acabei de falar sobre ele, né? Por coincidência, também o pronome objeto dele, né, do caso oblíquo, também vai ser you, gente. Olha só, o you, ele vai ter a tradução de lhe, a e também a você. E o him, o he, que é ele, eu tenho o him, que é o lhe, a ele. Eu tenho o she e o meu objeto é o her, que é a tradução de lhe, a ela. E o it, né, também é o mesmo, para nossa grande alegria, não é mesmo? O it, que é o neutro, né, que é ele ou ela, né, aquele pronomezinho neutro. E no oblíquo, do caso oblíquo, lhe ou a. Eu tenho o I, que é nós, e o objeto us, nos. E o também, tá, gente? As pessoas, a segunda pessoa do singular e do plural vai ser a mesma, para a nossa também alegria. O objeto dele, e o, tradução, lhes, a vocês, né? E o they, eles ou elas, para o they eu tenho them, lhes, os, as, tá certo?
Aqui vocês têm que memorizar, aprender essa colunazinha, tá? Me, you, him, her, it, us, you, them. I, you, he, she, it, we, you, they. Tá bom? Peguem um caderninho e copiem a coluna de um e do outro, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora dos objetos pronomes, né? Dos objetos pronomes, né? Que eles têm função de objeto, né? Do caso oblíquo. Vamos pular um pouquinho, deixar esse aqui um pouquinho de lado. Então, pessoal, esses pronomes aqui, objetivos, são aqueles que recebem ou sofrem ação verbal. A diferença básica é porque eles têm função de sujeito, né, quem pratica a ação. Já os objetos pronomes, eles não praticam, eles é quem, coitadinho, recebe, ou recebe, em português, recebe ou sofre a ação do verbo, tá certo? Repetindo, o sujeito aqui, os subjects, pronomes pessoais do caso reto, eles é quem praticam a ação, ou seja, eles vão ser sujeito. E os objects, que são os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles vão receber, sofrer a ação do nosso verbo. Esse tipo de pronome, ele tem a função de objeto de um verbo, né? Ou de uma preposição. Isso aqui eu já falei, só não tinha complementado que ele também tem função de preposição. E por isso ele costuma vir posicionado imediatamente depois deles. Depois de quem? Dos verbos ou das preposições, tá? Vamos ver aqui. Exemplos, né, de frase aqui com esses object pronouns. They bought her a new bike. Elas compraram uma bike, uma bicicleta nova para ela. Veja, quem é o sujeito da frase? Eles, né? Eles, né? E cadê o nosso objeto pronome? Her. Quem é o verbo principal? Bought, que é o verbo comprar, tá certo? Então, ele sempre vai vir após o verbo, tá, Dima? Aqui ele vai sempre desempenhar uma função de objeto, tá certo? E ele é quem sofre a ação de ter comprado a bicicleta. We are studying for it. Nós estamos estudando para isso. Quem é o sujeito? We, né? E quem é o pronome objeto? It. E ele está vindo agora depois de uma preposição, como eu havia mostrado bem aqui nesse slide. Ele pode vir sempre após um verbo ou após uma preposição. She's calling him. Ela está telefonando para ele. Quem é o sujeito? She. Função de... Aliás, quem é o pronome? She, né? E ela tem uma função de sujeito. E aí o verbo principal, call, né? To call, que é o verbo ligar, telefonar. E o nosso objeto aqui é him, né? Que ele é quem está recebendo, sofrendo a ação. Observe que em todas as frases acima, os objetos pronomes, eles recebem ou sofrem a ação verbal, né? Pois essa é a sua função, não tem outra. Lembre-se, pessoal, que os objetos pronomes são usados para substituir nomes de pessoas, animais ou coisas, que funcionam como os objetos direto ou indireto dentro das frases, né? Aqui é só para mim não estar... às vezes a gente usa ele para não estar repetindo palavras, né? Ele serve para estar substituindo nomes, né, em gerais. Vamos aqui a examples. We are playing with the kids. Estamos brincando com as crianças. We are playing with the kids. Agora a gente vai estar fazendo a substituição de quem? Daqui, de crianças, né? Por um objeto. No caso, kids, crianças, nós vamos trocar por them. We are, né? A gente vai começar a frase, né? Aí, with, aí, the kids. Aqui, as crianças, a gente vai estar trocando por them, né? A gente troca por them, que é o eles ou elas. They are teaching Bob how to play the piano. Eles estão ensinando Bob a tocar piano. Vamos agora substituir quem? O Bob, quem é que está recebendo a ação, por um object pronoun, que vai ser Bob. Bob, se eu for pegar bem aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui o slide.
Bob, se eu for trocar ele pelo pronome pessoal aqui do caso reto, eu vou substituir por he, uma vez que Bob é um nome masculino. E automaticamente o meu objeto vai ser o him. Vou botar para lá agora. Então, pessoal, fazendo a substituição aqui. They are teaching him how to play the piano. Eles estão ensinando a tocar piano. Ou seja, eu só troquei Bob por him. Tá certo? When you she visit my sister and I? Quando ela visitará eu e minha irmã. Eu e minha irmã. My sister and I. Se nós formos substituir, deixa eu voltar de novo. Se eu for substituir minha irmã e eu vou substituir por I. Lembre-se, qualquer nomes que eu tenho pode ser um masculino ou um feminino com mais o I. Maria e eu, Pedro e eu. Se eu for fazer a substituição desses termos, eu vou substituir por we, que equivale a nós. Agora, se eu tenho Maria e Pedro, um exemplo. Se pedirem para fazer a substituição dos nomes próprios por um pronome pessoal, eu vou estar substituindo por they, tá certo? Vamos voltar de novo a avançar aqui nosso slide. Opa, I'm sorry. Aqui. Então, bem aqui, galerinha. I'm sorry. When will she visit my sister and I? Quando ela visitará eu e minha irmã? Fica a questão, né? A pergunta. E aí, pessoal, se eu for substituir my sister and I, vai ser por we. E o nosso objeto, pronome objeto para we vai ser us. When will she visit us? Quando ela nos visitará. Tá certo, pessoal? E por hoje, meus amores, a nossa aula encerra, tá? Eu procurei resumir o máximo possível, exemplificar o máximo possível essas duas colunas aqui, tanto dos objetos como dos sujeitos, tá certo? Para vocês, tá? Posteriormente, eu vou estar enviando alguma atividade, material a vocês, para vocês estarem praticando em casa, tá bom? Time to say goodbye. Hora de dizer tchauzinho. E eu estou à disposição. Caso surja qualquer dúvida, vocês podem procurar a coordenação para me procurar, tá bom? Eu desejo a todos e a todas boa sorte, good luck, bons estudos, good studies, tá? E que Deus os abençoe, tá certo? See you later. Não esqueça de assistir nossas aulas, tá bom? Combinado? Nos encontraremos na próxima semana. Beijos, kiss, goodbye.